Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo aos estúdios da Voa Filmes, aqui de Floripa, Ilha da Magia, onde começa hoje o primeiro episódio do 60 Mais, idealizado por Éder Correia, o CEO da Voa Filmes, que está aqui conosco e vai falar sobre esse novo projeto e que eu tenho muito orgulho de estar à frente. Como vai, Éder? Prazer te ter aqui. Primeiro, obrigado por ter aceito esse desafio, Simone. Grata eu. Nós fundamos a Voa, né, há 8 anos atrás. Quando eu saí da televisão, eu saí já com o propósito de produzir conteúdo. Mas, claro, entre o projeto, né, você idealizar um projeto e tu chegar a vias de produzir, esse tempo que a gente decorreu construindo a empresa, né, instituindo uma empresa hoje sólida, que tem como base produção audiovisual, produção de evento e ainda mais aquilo que está no DNA da minha família. Há 50 anos, meu pai fundou uma indústria gráfica. Então, hoje nós somos um grupo de comunicação que há 8 anos faz comunicação, que é aquilo que eu já herdei do meu tempo de diretor de SBT. Fazer comunicação por paixão e missão de vida. Isso eu parafraseio o Carlos Amaral, que trouxe isso para o grupo e eu herdei isso dentro das minhas empresas. Então, desde então, quando fundado a empresa, eu tinha esse objetivo de iniciar projetos de conteúdo independente, conteúdos próprios. E quando a gente olhando para o mercado, sabendo das mudanças, sabendo que a comunicação passou e passa por uma mudança muito veloz, eu percebi que nós temos 2 extremos que necessitam de muita atenção. Não que o meio não, mas os 2 extremos. As crianças e os jovens há mais tempo. Por quê? Ambos têm tempo de tela excessivo, certo? Então, criança muito tempo com tela e pessoas com mais idade muito tempo com tela. E a internet, ela vai ser tomada, ou já é, por conteúdos, sejam eles conteúdos bons ou ruins. E o nosso propósito com o 60 Mais é produzir conteúdo de qualidade para pessoas que justamente estão vivendo uma fase nova da vida, né? Nós, e com certeza abordaremos isso durante o nosso papo, se foi o tempo em que 60 anos era um velho. Na década de 40, nós tínhamos década de 40, a nossa expectativa de vida era 42 anos. Isso mudou muito. E eu tenho certeza que com conteúdos de qualidade, com você no comando desse projeto, eu vou cumprir, primeiramente, um papel social, de levar conteúdo de qualidade. E também, obviamente, iniciar um caminho do conteúdo independente. Do 60 Mais, outros tantos ainda estão no forno para que nesse 2025 a gente inicie essa nova vertical da empresa, né? Eu gosto muito do Kepler quando apresenta o Pivotando, que a gente está girando no eixo. A gente está em cima do projeto inicial, indo para uma nova fase, que é essa fase de produção de conteúdo. E o 60 Mais inicia hoje, com certeza com o pé direito, porque temos um convidado maravilhoso. Especialíssimo, né? Você foi brilhante ao trazer ele para a nossa conversa, para que justamente a gente saiba que o nosso compromisso daqui para frente é levar conteúdo de qualidade, sério, e que a gente consiga entrar na vida dessas pessoas de uma forma muito propositiva, positiva e transformando, porque nunca é tarde para aprender. Com certeza. Foi-se o tempo em que os prateados, dizendo assim, idoso, ok, velho, eu gosto do termo prateado, que inclusive vai ser um dos nossos, o nosso slogan, não é? Exatamente. Por uma vida mais prateada. Foi-se o tempo em que o nosso prateado ficava em casa olhando televisão, ou cuidando do seu neto, ou tricotando. Nada contra isso, em absoluto, em absoluto. Mas acontece que hoje se abre um leque mais amplo, até porque hoje
essa economia prateada, digamos assim, ela está muito mais ativa, ela está tecnológica e ela quer muito mais daquele tempo, que tem muito menos tempo pela frente do que tempo vivido. Então, ela quer da qualidade de vida, aquele tempo que pode ser um tempo longo ainda, e que ele tenha qualidade, e que ele tenha alegria, que ele tenha felicidade. Então, assim, eu gostaria muito de a partir de hoje, a partir desse episódio, Éder, começar a desmistificar a ideia de que a velhice é um lugar feio, obscuro, chato, limitado. Não! Eu sou 60 a mais. Eu fiz 60 em novembro. Então, assim, eu falo de cátedra. Eu falo, a minha fala, ela tem, acho que um lugar especial, porque eu passo isso, eu sinto isso na pele. A partir dos 60, eu já tenho algumas benesses, né? Que estacionar em local, né, para idosos, eu tenho desconto em teatro, em cinema, passagem de ônibus gratuita, ou caso não tenha as duas que disponibilizam, eu tenho desconto na passagem. Enfim, tem esses benefícios e muitos outros benefícios. Parafraseando a minha querida Fernanda Torres, que aliás agora ganhou o Globo de Ouro brilhantemente, merecidamente, ela em alguma entrevista, dia desses, ela falou o seguinte: eu acho muito legal a maturidade, porque a gente desencana, a gente se preocupa menos com coisas pequenas, né? Então, assim, você passa a ser mais tranquilo. O jovem é muito ansioso, e a gente vai ficando mais tranquilo com o tempo. Então, essa sabedoria que o tempo traz, isso é muito legal. Esse programa aqui não é só para 60 a mais, ao contrário, é para qualquer idade, para você se preparar. Porque se é uma coisa que a gente não aprende nos bancos escolares ou na universidade, é como você se prepara para a fase adulta da velhice. Tenho certeza absoluta que tu foi muito feliz nessa colocação, porque justamente como que a gente chega numa idade, né? Então, como idoso, sem ter um preparo. Eu acho que também a gente vai contribuir de maneira muito específica para que as pessoas se preparem. Tu falou num ponto que eu acho que a gente vai poder contribuir também, bater muito, é nos benefícios. Porque o Brasil hoje, a gente percebe que a gente acaba ficando no raso. Sempre é no raso. E acaba deixando de usar o que a lei nos é facultada. No caso dos 60 a mais, essa série de benefícios e outros tantos que a gente vai poder discutir, propor, por que não, né? A gente levar de maneira que também se busque soluções para, né, e possa discutir soluções para esse público. Então, eu entendo que nós agora, de hoje em diante, cravamos a bandeira, né? Nós aqui hoje vamos defender, criar e articular possibilidades, né? E vamos trazer pessoas interessantes, vamos contar casos emocionantes, a gente vai trazer histórias de vida aqui para podermos nós juntos entendermos melhor o que é essa maturidade, com todos os seus desafios, com todas as suas alegrias. Esse é o objetivo do programa, do podcast, de cada episódio, de trazer para você, para mim, para todos nós, um conhecimento maior sobre esse momento da vida que pode ser bonito, que pode ser lindo, que pode ser pleno. E para enriquecer o programa hoje, olha, eu estou tendo muita alegria de trazer um querido amigo de Priscas Eras, Martin Henkel. Martin Henkel de Novo Hamburgo, ele é fundador da Senior Lab Mercado e Consumo 60+, professor de Marketing 60+, na Fundação Getúlio Vargas, sócio do Terra da Longevidade Produtos, autor dos livros A Trilha da Longevidade Brasileira e do livro Shopper 60+. É com muita alegria que eu recebo aqui meu querido amigo, que antes de ser tudo isso,
Ele foi meu produtor na Rádio Laser, extinta Rádio Laser em Novo Hamburgo, em priscas eras na final da década de 80. Martin, seja muito bem-vindo aqui no 60 a mais do Voa Filmes. Como vai? Tudo bem contigo? Excelente, né, Simone? Eu fiquei aqui assistindo o Éder contando a motivação, né, de vocês terem criado esse programa, e eu estou aqui honrado por ser o primeiro programa e pelo propósito dele, pela clareza, pelo objetivo, e esse é um ambiente muito rico de conteúdo, de ensinamentos, de dúvidas, de falta de informação, ou seja, assunto não vai faltar. Tem hoje muitas pessoas, muitos órgãos, muitas empresas estão atuando já nesse segmento para se posicionar, para tornar esse momento mais leve, mais bem assistido, mais bem atendido, né? Então, assim, tô achando demais aqui a oportunidade e que alegria estar me reencontrando contigo, né? Vocês aí em Florianópolis, na Ilha da Magia, esse é o único ponto que eu lamento, não poder estar aí. Lamentamos Vocês, Mas também. já fica o convite de vir ao vivo. A mais um intimação de você motivo estar para estar aqui aí com hoje. vocês em breve. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui compartilhando e contando um Sempre. pouquinho Nós que do que a agradecemos, gente faz. Martin, você que é hoje considerado no Brasil um especialista, né, na área da economia prateada e um estudioso do assunto. Nós já vamos, hoje vai ter assunto aqui para mais de metro, mas eu gostaria que o Éder iniciasse contigo sobre justamente, né, esse crescimento dessa população, né, e como que está o mercado está se adaptando a isso. Por favor. Martin, primeiro, obrigado por ter aceito esse convite, né? Eu fico muito feliz de tê-lo aqui e vou usar as palavras da Simone, está intimado a vir para o nosso estúdio aqui. Diz a Simone que é uma cozinheira de mão cheia, eu ainda não sei, então nós temos aí um duplo desafio. Mas quando a gente inicia um projeto, né, e eu sempre digo, né, eu sou um empresário da comunicação, faço por missão de vida, faço por paixão, mas eu faço como negócio. E quando eu penso num projeto, eu também tenho que pensar como quando eu entrei na primeira vez que eu fui contratado pela RBS, a pessoa que me contratou me disse o seguinte: de agora em diante você tem uma faca na mão, você pode descascar laranjas ou matar pessoas, vai depender do que você usa. E no negócio ele é isso, né? Se você conseguir fazer o bom uso, e é isso por isso da minha pergunta, é para a gente colocar isso em números, porque o mercado, né, desse público prateado, como a gente carinhosamente vai chamá-lo aqui, ele é um mercado que me parece ser um mercado gigantesco. Então, muitas marcas, muitas empresas, às vezes estão de costas até para esse público, ainda na visão de que é um público velho, que é um público que está em cima do sofá, esperando a morte chegar. Então, eu inicio essa nossa conversa pedindo um panorama, né, desse mercado, de como hoje se vê esse contingente de pessoas consumindo marcas, consumindo serviços, consumindo vida. Esse engano, né, que algumas marcas de alguns profissionais, os mais desinformados, né, porque isso realmente é falta de informação e às vezes um pouco de preconceito também. Preconceito e desconforto com o envelhecer. Depois a gente até pode explorar isso um pouco mais. Por isso Desculpa que interromper. algumas... Desculpa interromper rapidamente, Martin. Talvez é porque ainda tenhamos a ideia errônea de que o Brasil é um país de jovens. O país não é mais um país de jovens. Tudo isso, né, Simone? Mas tem uma coisa muito mais íntima, que é, bom, já que você já abriu o capítulo, vou mergulhar nele, que se chama gerascofobia. Gerascofobia. Quem quiser pode procurar no Google depois mais informações sobre isso. É o medo incontrolável de envelhecer.
as pessoas, e isso acontece com jovens executivos, diretores de marcas, diretores de produtos, empresários, né, que têm medo de envelhecer e, ao terem esse medo íntimo de envelhecer, não gostam de tratar sobre o assunto, não gostam de falar sobre o assunto, então esse mercado não me interessa. E aí o Éder levantou a questão importantíssima. Nós estamos falando hoje de quase 35 milhões de pessoas no Brasil, com 60 anos ou mais. Em 4 anos, mais ou menos, vão ingressar mais 10 milhões de pessoas nessa faixa etária, ou seja, seremos 44 milhões de pessoas em 4 anos. A renda total no ano de 2023 das pessoas com 60 anos ou mais, a renda, o que entrou no bolso deles, e boa parte disso virou consumo de produtos e serviços. Essa renda foi de 1,60 trilhão de reais. Não está falando de milhares de reais ou de milhões, estamos falando de trilhões. Isso equivaleu a 11% do PIB de 2023. É disso que a gente está falando, e eu sempre reitero e trago esses números, como o Éder muito bem trouxe, né? Quando a gente quer falar de negócio, a gente tem que usar a língua também, a linguagem, os conceitos que as pessoas, que o empresário, que os investidores vão entender. E é disso que a gente está falando. Essas pessoas consumiram, ajudaram a pagar a conta de filhos, pagaram plano de saúde, viajaram, comeram, se alimentaram, pagaram conta de luz, uma série de questões, né? E gastaram em torno de 960 bilhões de reais. O restante virou reservas futuras. Essa reserva deveria ser maior, tá? A gente está falando aqui que a gente não deve ter medo de envelhecer, e realmente não deve, mas a gente tem que se preparar para isso. Esta fase da vida, né, é uma fase que vai demandar maiores despesas, possivelmente. Então, a gente tem que ter uma reserva financeira para esse momento. Então, esse é um mercado que só cresce, né? No Brasil, está perto de 16% da população nessa faixa etária. E eu tenho dados de Santa Catarina aqui. Santa Catarina, a gente está falando com o Brasil inteiro, mas o programa está sendo gravado em Florianópolis. Santa Catarina tem 17% da população tem 60 anos ou mais. 1.360.000 pessoas nesta faixa etária. E quando a gente olha o corte mulheres em Santa Catarina, nós temos mais mulheres com 60 anos ou mais do que crianças e meninas de 0 a 13 anos. Então, aquilo que estava falando de dar o foco na criança, que é importante, mas a gente tem que começar a botar um foco maior também nesse público adulto mais velho, que é um público que vai demandar mais soluções de serviço e de atendimento público e também, imediatamente, já consumo. São grandes consumidores, é um consumidor exigente, experiente, vivido, é um consumidor racional, e aí a gente também ganha mais a marca ou as marcas que estiverem capacitadas, estiverem indo ao encontro desse consumidor, entendendo melhor como conversar com ele, como se comunicar, e aí entra o marketing 60 mais. Exatamente, Martin. Eu gostaria de perguntar para ti, essa é a próxima dúvida que eu tenho. O mercado, não especificamente catarinense, mas o mercado brasileiro, ele está preparado para essa fatia generosa da economia prateada? Como é que você vê o preparo do mercado para esse nicho consumidor aí, 60 mais? Assim, hoje, evidentemente, ele não está plenamente preparado, ele ainda tem que se preparar, pode se preparar muito mais. Algumas marcas precisam se preparar muito mais do que outras, porque elas já têm demanda, já têm potencial de consumo mais elevado nessa faixa etária. Mas eu preciso dizer que a minha empresa, a Senior Lab, completou 10 anos em 2024. E 2014 era muito mais difícil. Era muito... o mercado não queria nem saber desse consumidor. Estava nem aí. Engatinhando estava. Opa. Como? Desculpe. Nem engatinhando estava. Nem engatinhando estava. A área assistencial, a área de saúde, de serviços ligados à assistência,
já era latente, mas era muito pior, é isso que eu quero dizer. Então, eu vejo uma evolução bastante grande nesses 10 anos, mas ainda enxergo os caminhos, né? E vejo muitos caminhos de oportunidade, e aí nós estamos falando de negócios, né? Não vamos nem entrar na questão das obrigações e do cuidado, né, que o ente público tem que ter com esse cidadão. Vamos falar de consumo, né? Tem muitas marcas aí que estão perdendo oportunidade mesmo, poderiam, com pequenos posicionamentos, pequenos ajustes de design de produto, pequenos ajustes na sua comunicação, no seu posicionamento, e principalmente entendendo e percebendo o quanto esse consumidor é relevante já para eles. Porque quando eu falei que a população com 60 anos ou mais consumiu em 2023 cerca de 960 bilhões de reais, isso foi para algum produto, isso virou fatia, né? Foi para o grande bolo de consumo e algumas fatias foram divididas. O que a Se gente está falando e considerar, sugerindo é aperfeiçoem-se, né? Posicionem-se melhor, sejam percebidos e descubram o que esse consumidor quer, como ele quer ser tratado, como ele quer ser atendido. Isso vai garantir uma fatia maior desse bolo, né? Para sua marca, seu produto ou seu serviço. eu tenho plena certeza, Marta, que esse número tão grande, quando olhado, não vai ser de remédios e tratamentos, né? Esse público ele está consumindo produtos e serviços que antes, né, não se imaginava esse público consumindo, correto? Correto. Atualmente, esse é um grande consumidor de turismo, tá? De serviços. A gente pode falar mais sobre isso em seguida, mas a alimentação é uma grande demandante, uma alimentação diferente do que era há 5, 10 anos atrás, onde era o pão com geleia, era o arroz com feijão, aquela comida básica. Não, hoje ele está querendo comer e se alimentar, escolher marcas que tenham suplementação nutricional, que tenham mais valor nutricional, porque as pessoas já entenderam que elas vão viver mais do que seus pais, muito mais do que seus avós, e para isso precisa ter saúde, precisa ter massa muscular, precisa ter essa preparação física, precisa ter atitude, e a alimentação é uma forma também de buscar esse equilíbrio, né? Então, o consumidor está mais, apesar da gente ouvir falar muito sobre os alimentos industrializados, né? O consumo de alimentos mais orgânicos tem aumentado bastante nessa faixa etária, ou seja, é uma população mais atenta e que está cuidando mais de si. Eu acho que esse é o ponto. Eles aprenderam, entenderam que só eles podem cuidar deles mesmos, né? Então, estão preparando a sua poupança para curtir essa longevidade, né? Eu Ponto quero pegar fácil, esse gancho bonito. seu, perfeito, para a gente falar sobre um livro que eu ainda não li, que eu estou louca para ler, que é o livro que você escreveu, A Trilha da Longevidade Brasileira, em cima daquela pesquisa de 30 anos atrás que foi feita em Veranópolis, porque Veranópolis foi considerada a cidade brasileira com maior expectativa de vida do Brasil. E então teve um médico estudioso curioso com essa realidade e ele foi até Veranópolis fazer uma pesquisa que já dura 30 anos, é isso? E o Martin, baseado nessa pesquisa, escreveu seu livro A Trilha da Longevidade Brasileira, e esse é um livro muito importante para qualquer idade, porque mostra daquela comunidade de Veranópolis, que é uma pequena cidade da Serra Gaúcha, quais os segredos dessa população, o que ela faz para estar hoje encabeçando, né, no Brasil como a população com maior expectativa de vida. Eu gostaria que você falasse um pouco do livro, dessa sua experiência, né, dessa pesquisa. Enfim, eu acho que esse seu livro ele sintetiza bastante a sua última fala sobre os cuidados para a gente chegar bem à maturidade e ter uma vida longeva e saudável. O livro A Trilha da Longevidade Brasileira, e esse nome não foi escolhido à toa, foi escolhido porque o segredo é brasileiro, segredo não, o modo de vida, apesar de ser uma comunidade de origem
italiana na sua maioria, mas o modo de vida, os alimentos, o ambiente no Brasil. A gente tende a falar muito de outras regiões, outras dietas, né? E esse estudo que completa agora, em 2025, 31 anos, e ele ainda está em curso, se chama, é um estudo de corte populacional. Corte populacional é quando vai se acompanhando vários grupos etários, não só os centenários, os nonagenários, mas depois acompanharam os filhos, e agora estão acompanhando os netos, né? Para identificar a evolução ou a involução, né, nesse estilo de vida. Esse projeto começou em 1994 com o Dr. Emílio Moriguchi, que, fazendo um curso nos Estados Unidos, foi desafiado pelo médico, o orientador dele, a pesquisar no Brasil onde era a cidade mais longeva, e identificar o que eles faziam para ter essa qualidade de vida. E ele descobriu, numa revista se chamava Geográfica Universal, a revista, estava ele voltando dos Estados Unidos, numa revista, pegou num assento de um avião, possivelmente, ou da Varig, ou da Cruzeiro. Agora estou entregando a minha idade também, né, Simone? Pegou essa revista e viu que nessa matéria falava sobre o município de Veranópolis, que tinha uma expectativa de vida muito superior à brasileira. Na época, a expectativa de vida no Brasil era de 58 anos e Veranópolis era de 77 anos. Expectativa de vida ao nascer. O que ele fez? Preparou um material para propor essa pesquisa, visitou o município. Para a felicidade dele, o secretário de saúde do município tinha sido colega dele, era um médico também, Dr. Valdemar De Carli. E aí ele propôs, né, eu gostaria de fazer a pesquisa aqui para entender por que a população... ok, a prefeitura já tem a aprovação, agora você vai ter que falar com o padre. Como assim? Tem que falar com o padre. Aqui em Veranópolis, as coisas da comunidade são decididas em comunidade. O nosso grande momento é na missa de domingo. Então, venha na missa de domingo, eu vou falar com o padre, ele vai te receber. E ele foi lá no domingo, o padre deu a voz a ele, deu a palavra a ele, ele explicou o objetivo da pesquisa, o que aconteceria, como seria realizada, e aí o padre colocou em votação na comunidade, foi aprovada por unanimidade, e desde então ele começou a fazer esse estudo. Esse estudo durou, com a presença dele, mais de um ano na cidade, direta, e depois em intervalos um pouco menores, onde ele acompanhou o dia a dia dos longevos. Encontrou centenários, nonagenários, com bastante saúde, outros com menos saúde, e acompanhou o dia a dia deles para ver o que eles comiam, como eles viviam, quanto tempo eles dormiam, quanto tempo eles trabalhavam, o nível de esforço no trabalho. Nós estamos falando de uma região quase agrícola, né? Os colonos, né, italianos, eles plantavam no fundo da sua casa Horta a horta, orgânica. a radite, tinha um galinheiro, outros tinham um chiqueiro, outros tinham até um campo maior com vacas, onde tinham que buscar a vaca, levar para o campo, preparar o pasto, alimentar, ordenhar. Todo esse processo foi documentado, foi registrado. Do que eles comiam, ele pegava uma quantidade idêntica comia lá um pedaço de linguiça, pegava uma amostra desse pedaço de linguiça idêntico, comia duas fatias de pão, pegava duas fatias, recolhia a mesma quantidade dos alimentos e fizeram uma análise bromatológica. A análise bromatológica, ela identifica quais são os benefícios que aquele alimento traz, benefício ou malefício que aquele alimento traz para o corpo, e desta forma conseguiram também não só ter uma análise visual, né, acompanhando o dia a dia, mas também em relação ao que eles se alimentavam. Fizeram coletas de sangue, exames dos mais diversos, ou seja, foi um estudo bastante complexo, respeitando um protocolo internacional de pesquisas nesse formato. Estamos falando em 1994, né? Não tínhamos nem celular na época no Brasil, para ver quanto tempo isso faz. Então, e ali se identificou
Ele fez os registros, ele identificou comportamentos em comum entre os longevos, principalmente nos saudáveis. Isso se tornou um estudo, se chama Projeto Veranópolis. Esse estudo é conhecido no ambiente médico, principalmente na geriatria. Só que esse estudo ele tratava do tema de uma forma muito técnica, linguagem médico-científica. E aí, na minha relação com o Instituto Moriguchi, eu já trabalhava com eles alguns anos atrás, provoquei o assunto de Adaptar essa traduzir linguagem para o seu livro. para traduzir esse estudo, para Mais realizar o livro. palatável. Uhum. Fizemos o livro com uma linguagem para leigos. E aí chegamos na trilha da longevidade brasileira, onde nós temos 21 platôs, né? Por exemplo, não fumar, legumes e verduras e tubérculos de origem orgânica, pães e bolos com fermentação natural, ovos, leite, proteína animal de origem orgânica, porque a galinha era criada solta no pátio, se alimentava com milho Felizes, né? plantado por eles mesmos, ou seja, todo Claro. circuito orgânico, né? Nozes, amendoins, castanha, pinhão, ricos em ômega 3, a uva da variedade Isabel, que é muito rica em resveratrol, na Isso, eu forma gostaria que você falasse um pouquinho, porque curiosamente a uva Isabel, ela não se adapta exatamente ao clima do Rio Grande do Sul. Confirma? na verdade, não só a uva Isabel, tá? O Rio Grande do Sul, na verdade, o clima no Brasil, né, com algumas exceções, ele é um clima A bastante uva hostil. Isabel, por conta disso, ela desenvolve esse resveratrol, não é isso? É o Que faz tão bem resveratrol. essa. É isso? Resveratrol é um remédio que a própria planta, o hormônio que a própria planta cria para se proteger dos fungos e do ambiente com muita mudança de temperatura, um mês seco, outro mês chuvoso. Esse ambiente não é o mais apropriado para plantio de vinho. Mas, ao produzir o resveratrol, ela acrescenta, o vinhedo acrescenta uma funcionalidade muito benéfica ao homem, que é esse antioxidante, né? Esse resveratrol, que está presente na fruta que a gente come, no suco, na passa, e no vinho das uvas tintas, né? Isso é bem importante. Importante Frutas de também, pomares silvestres, estou aqui dando a receita. rapidamente, só para fechar o assunto do vinho, é importante a gente colocar aqui que não se está fazendo apologia o consumo de álcool. Mas esse estudo feito em Veranópolis aponta que uma das causas da longevidade é o fato do gringo lá de Veranópolis fazer uso de uma taça ou duas por dia de vinho da uva Isabel, é isso? Se acredita, isso longe de querer incentivar o consumo de álcool, mas eu acho que mais importante do que o consumo é a forma como ele é consumido. O vinho lá é consumido entre amigos, entre a família, no momento de lazer, no momento para reduzir o estresse. Ou então, esses benefícios da companhia, da redução do estresse, acabam superando possivelmente, né, os malefícios que são notórios, né, ao consumo de álcool. A gente sabe que não existe limite seguro para o consumo de álcool, limite mínimo seguro, mas lá, esse grupo, né, encontrou, principalmente nos vinhos e nos sucos dessa uva, né, esse benefício que se mostrou e que se mostra bem interessante, né? O que mais você observou nessa pesquisa lá de Veranópolis que a população, né, faz uso para ter uma vida mais longeva? Assim, eu teria vários itens ainda, mas eu preciso resumir eles, porque senão a nossa conversa vai se reduzir a trilha, e a gente tem bastante coisa para falar. Temos Os bastante núcleos, conteúdo. núcleos familiares, tá? As famílias, os idosos lá estão muito próximos da família dos seus filhos, dos seus netos e até dos bisnetos. Tem casos e várias casas que foram avaliadas lá que tinham 4 gerações morando juntas, ou no mesmo terreno, próximas, ou seja,
Isso causa ao idoso a sensação de proteção, a sensação de conforto, isso reduz estresse, isso traz Reduz a tranquilidade, solidão. Solidão isso curta a vida. acaba com a solidão, né? E Maravilhoso, netos maravilhoso. e bisnetos, né, juntos, rodeados e trocando informações, ensinando a hora de tirar o ovo da galinha, o momento do ano de plantar aqueles 3 grãozinhos de milho na cova ao plantar a sua horta, e coisas desse tipo. Mas nós encontramos no estudo assim, uma coisa bem interessante, Simone, isso vale para a vida. Isso que eu estou falando, e a trilha da longevidade, ela não deseja que as pessoas precisem ir a Veranópolis. Claro que elas devem ir, é uma cidade linda que vale a pena ser visitada, mas elas podem reproduzir isso em qualquer lugar, em qualquer momento. E Interessante a se, gente martelar aqui que e se qualquer cidade, qualquer família, qualquer pessoa pode começar uma mudança nos hábitos. Claro, a saúde é uma caderneta de poupança, né? Quanto mais cedo você cuida da sua saúde, melhor vai ser a sua velhice. Mas sempre há tempo, né? E esti- isso é possível começar agora. Exatamente. Esse estilo de vida pode ser reproduzido em qualquer lugar. Quando a gente fala de trabalho, ah, o esforço, né, de trabalhar numa horta, capinar o seu milharal, que é cansativo para uma pessoa de 70, 80 anos, e tem senhoras de 90 anos rachando lenha no outono, lá preparando a sua lenha para o inverno. Ou seja, isso demanda bastante esforço, mas na cidade, em Florianópolis, a gente pode substituir essa atividade física por uma caminhada na lagoa, uma caminhada no calçadão, no calçadão na área norte da cidade, né? Ou seja, se não pode ir numa academia e mora num edifício, use as escadas para fazer o seu exercício. Ou seja, existem formas de substituir aquele estilo de vida, as atividades que eles realizam lá em Veranópolis, por outras atividades na cidade. Mas eu quero destacar um que é bem interessante, que é bem legal, que é o bom humor. Isso foi identificado depois que a gente tinha concluído o estudo, fizemos uma revisita às anotações do Dr. Emílio, e ele sempre falava que, ele sempre fazia uma observação nos registros à mão, né, que eles eram muito engraçados, bem-humorados, de bem com a vida, ou seja, o bom humor se mostrou presente e se mostrou muito importante para os idosos que alcançam a vida longa, plena, saudável e feliz. Isso pode ser explicado por uma coisa simples. Pessoas bem-humoradas atraem pessoas ao seu redor. Pessoas mal-humoradas afastam. E isso pode ser um causador de solidão, né? Então, quem é bem-humorado, quem faz os seus netos rirem, quem faz os amigos rirem, quem é divertido, acaba rodeado, acaba É próximo mais. de É. gente. Então, a gente tem que fazer o uso também da leveza, e explorar o bom humor, né? E eu acho que não tem lugar mais adequado que a Ilha da Magia para respirar nessa natureza, respirar esse ar e sorrir, se abrir, conversar com o vizinho, puxar assunto, tratar com leveza os problemas da vida, que eles vêm, mas eles precisam ser tratados com leveza também. Eu Por penso, favor. Martin, que esse ponto, né, o bom humor, ele está muito ligado aos pensamentos, né? Eu, como estudante de logosofia, posso entender que para se ter o bom humor é também uma questão de treino, é cuidar dos seus pensamentos, é ter uma mente livre, né? Do mau pensamento, consequentemente, do mau humor. Isso eu acho que requer treino também. E Sim. convivência nos permite treinar esse tipo de pensamento, correto? Concordo plenamente, eu acho que essa é uma das origens, né? Mas no caso deles, soma-se também a experiência de vida, né? Já viveram diversos momentos da sua vida e já devem ter aprendido que rindo as coisas se resolvem melhor, ou com uma conversa leve a gente consegue contornar ou encontrar um ponto, né, de equilíbrio, um ponto em comum numa discussão. Então, sim, eu acho que é por aí. Isso pode ser exercitado, tem que ser explorado,
Isso faz a vida ser mais leve. Quando a vida é mais leve, a gente consegue enxergar o que está ao nosso redor, a gente consegue atrair pessoas legais ao nosso redor. E quando isso acontece, eu acho que tudo acaba se somando, né? E aí uma alimentação adequada, estilo de vida adequado, hidratação, né? Os idosos lá de Veranópolis, eles bebem, tomam água, que se forem estudados, tinham o hábito de tomar água mesmo sem sede. E olha só que interessante, porque à medida que nós envelhecemos, e esse é um cuidado que todo mundo tem que ter a partir de 50, 55, especialmente depois de 60 anos de idade. O nosso termostato da sede, ele queima, e a É gente não tem verdade. mais sede. A gente fica desidratado e sequer percebe. Assim, que a pessoa pensa, se eu tiver sede, eu vou beber água. Não, você não vai ter sede. Você tem que criar o hábito de estar hidratado. Isso é bom, isso faz os nossos órgãos, né, nosso equilíbrio homeostático, né, do corpo, os órgãos funcionam melhor, a pele fica melhor, agora falando com as mulheres, né, estão preocupadas, né, com a estética e com a pele, e com a saúde da pele. A hidratação vindo de dentro para fora, ela é muito mais potente, muito mais saudável. E isso se encontrou naquele grupo de idosos. Você falou de pele, eu me hidrato bastante. É, eu vou fazer uma confissão aqui. É a primeira vez publicamente que eu vou falar sobre isso, até porque eu acho importante. Você citou lá no começo a sua abordagem dos pontos, né, que são mais importantes para a gente manter a saúde, para chegar na velhice com saúde, porque tudo que a gente mais quer é envelhecer bem, né? E uma das coisas que eu consegui fazer foi parar de fumar. Então eu achei a minha pele melhorou, o meu humor melhorou, o paladar melhorou. Eu tenho um filho médico que me ajudou nesse processo. Então assim, não foi tão difícil quanto eu pensei que fosse. Evidentemente que tem que haver a consciência de que o cigarro só traz, né, só traz malefícios. E quando você vê que você fica um dia, dois, três, você vê que é possível, vai, né? Vai. Você economiza dinheiro, a sua pele melhora. Quando você vê sua pele melhorando, você se incentiva mais a continuar no projeto Parar de Fumar. Então, assim, ó, eu recomendo, não é tão difícil, eu fumei décadas e apenas a tomada de consciência, porque quando eu fiz 60 anos eu pensei, que tipo de vida eu quero ter daqui para frente? Eu quero ter saúde para carregar meus netos no colo, né? Que eu ainda não os tenho, mas se Deus quiser os terei. E você falou uma outra coisa e me reporto novamente a querida Fernanda Torres, que numa entrevista falou exatamente isso. Com a maturidade você tem mais leveza, você enxerga a vida com mais leveza, com mais bom humor. Você sabe que tudo vai passar. O que é ruim passa, o que é bom passa. E se você tem leveza, e como o Éder falou, é um exercício, né? Isso é um exercício diário. Você se olhar no espelho de manhã, se dá bom dia, se trate bem, se hidrate, se cuide, se mime. Mime você, entendeu? E cuide do outro também. Eu tive uma situação há pouco tempo, enfim, que eu tive que pegar as minhas dores e colocar numa gaveta e cuidar de uma amiga. Aquilo me fez tão bem. Quando você cuida do outro, você esquece dos seus problemas, né? Eu acho que você falou dessa comunidade de Veranópolis, que eles também são muito solidários e eles trocam, né? Quem tem batata doce dá para quem tem mel e vai fazendo assim um escambo de produtos. E outra coisa que também leva à longevidade, que você falou e que eu vivo isso, que é a socialização, as amizades, os amigos, né? Eu acho que quando você tem bons amigos e você alimenta isso, você tem uma vida mais longeva e mais saudável e menos solitária. Esse é o caminho, essa é a trilha da longevidade, Simone. Acabaste de percorrer boa parte dela, e isso serve para qualquer vida, em qualquer lugar, né? Em qualquer
situação social, em qualquer ambiente, a gente precisa ter o cuidado próprio, cuidar de si para conseguir cuidar dos outros, né? E isso que tu falaste tá bem claro, assim, os grandes problemas insolúveis na adolescência se resolverão. Os grandes problemas insolúveis da vida adulta se resolverão. Nossos avós sabem disso, nossos avós viveram tudo isso antes, né? Entendem que dá para resolver, se resolve e outras coisas vão se resolver da melhor forma e a pessoa vai conseguir depois botar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tranquilo. Acho que esse é um ensinamento importante e isso acaba como somado ao bom humor e essa tranquilidade, essa generosidade, esse senso de comunidade. E o senso de comunidade serve para os amigos próximos, inclusive, também, né? Isso nos fortalece, isso fortalece aquele grupo, isso está presente, né, naquele estilo de vida deles, e eles se sentem seguros. E quando a gente se sente seguro, tipo, se alguma coisa me acontecer, se alguma coisa grave acontecer, meus amigos, minha comunidade vai ajudar a cuidar de mim. Então, isso a gente precisa ter nosso círculo de amizade, né, ciclos de confiança, e isso se cultiva, isso se constrói, né? Eu acho que esse é um grande aprendizado, né, que tu acabaste trazendo e que a gente percebe lá nesse grupo, né, de, de pessoas que chegaram na vida longa, plena, saudável e feliz. Falando, Martin, sobre essa questão né, do idoso saber, né, de saber que as coisas passam, me lembrou Silvio Santos, né, um dos vice-presidentes era o Lázaro, e ele conta, né, das vivências com o Silvio Santos, que ele contava sempre uma parábola repetidamente, que era uma parábola sobre o burro, o prisioneiro e o rei. Que, resumidamente, o prisioneiro ia ser preso, foi preso, foi condenado à morte na guilhotina, e ia ser no dia seguinte, e ele passou a noite conversando com um burro que estava pro lado de fora. E as pessoas diziam, não, mas, cara, tu vai morrer amanhã, para que conversar com um burro? Tu tá maluco? Não, na minha geração, minha linhagem, sabe fazer burro falar. Isso chegou até o rei. E o rei, pô, ego, né? Eu quero, pô, se eu tenho dinheiro, eu tenho poder, mas eu quero que um burro fale na minha corte, né? E combinou com o prisioneiro o seguinte, olha, se faz o burro falar? Sim, faço o burro falar. Minha família toda sabe fazer os burros falarem. Tá? Então vamos combinar o seguinte, se em 1 ano você não ensinar esse burro a falar, você que ia morrer na guilhotina vai morrer lentamente. Eu vou demorar muito, mas você vai morrer igual. Os caras, né, sempre tem o pensamento do mal, né? Mas que loucura, tu ia morrer rápido, agora tu vai morrer. Calma. Em 1 ano, o burro pode morrer, o rei pode morrer, eu posso morrer de outra coisa. Então, o seguro é que tem momentos que só precisa de tempo. E o tempo vai te ajudar. Me lembrou muito isso. Olhar para o retrovisor, né? E aprender com a vida. E a vida ensina. Né? Quem tá aberto para aprender com ela. E esses idosos se mostraram estarem muito abertos, né? Esse é o grande caminho. E por isso que a gente chamou, inclusive, o livro de trilha. Trilha não é a estrada da longevidade, rodovia da longevidade, são coisas que a gente percorre com facilidade. As trilhas, elas têm obstáculos, têm subidas, descidas, riachos, dificuldades, ameaças, como é a vida, né? E a vida ensinou eles a chegar lá. A gente poderia agora falar sobre um outro ponto que eu acho assim, muito importante, que eu já passei, você já passou, que são os idosos que cuidam de idosos, né? Os filhos que cuidam dos pais que estão idosos e adoentados. O que se percebe hoje que está aumentando exponencialmente os casos de Alzheimer.
E muitas famílias não têm muita estrutura, nem emocional, nem física em casa, para manter, né, o seu idoso de forma adequada. Como é que você vê hoje, inclusive você fala muito sobre as instituições de longa permanência para idosos, né? Que há pouco tempo a gente, enfim, eu sou uma, que eu tinha maior preconceito, nunca quis que os meus pais ficassem, né, em instituições. Infelizmente, no final da vida da minha mãe, ela teve que ficar numa clínica porque não tinha jeito. Mas hoje se percebe que essas instituições de longa permanência, elas são muitas vezes parecidas com resorts, né? Que tira aquela imagem antigamente de um depósito de velhos. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso aqui com a nossa audiência. Nova designação, né, de clínicas geriátricas, residenciais geriátricos, né, se chamam instituições de longa permanência para idosos. A designação foi feita pelo Ministério da Saúde alguns anos atrás. Realmente, hoje a gente está vivendo um momento de transformação. Nós temos na nossa mente ainda, eu digo nós, pessoas da minha faixa etária, até 40 anos, a ideia dos asilos, né? Que eram, em algumas situações, infelizmente, realmente depósitos, né? Onde o idoso ficava lá, era alimentado, tinha uma cama, mas ele ficava num ambiente triste, abandonado, sentado na frente de uma poltrona, olhando televisão o dia inteiro. Hoje, a gente encontra projetos, e aí a gente tem que entender também em nível existem projetos de residenciais, né, e LPIs muito bem acompanhadas, inclusive públicas, tá? Onde tem trabalho de terapia ocupacional, relacionamento social, estimulação cognitiva. O que que acontece, assim? E falaste a questão da dificuldade das famílias que começam a enfrentar casos de Alzheimer, né? Os idosos estão vivendo mais tempo, e isso também as pessoas morriam mais cedo no passado, né? Morriam antes de desenvolver o início do desenvolvimento de uma demência, né? E o Alzheimer é um tipo de demência. E hoje as pessoas vivendo mais tempo, as demências têm mais chance de acontecer, de se mostrarem, e algumas estão começando mais cedo também por conta do estilo de vida em algumas situações. Então, a depender da capacitação da família, e normalmente a gente não está capacitado, quem é filho quer ser filho para sempre, não quer ser pai. Só que daqui a pouco a gente se transforma em pai, se transforma em mãe da nossa mãe, que não tem mais condição, né, de se cuidar sozinha. Isso é uma carga emocional, uma carga física, uma carga financeira muito pesada, e uma carga que não toca só diretamente ao filho. Uma pessoa de 40 anos, 50 anos, hoje casada, tem filhos, ou seja, isso acaba envolvendo netos também, o genro, a nora, envolve a família inteira, um caso na família. Então, isso é bastante pesado se a família não tem capacidade financeira ou tem dificuldade de suportar a contratação de cuidadores, isso fica mais difícil ainda. As instituições de longa permanência para idosos, temos vários formatos, com menos amenidades e mais amenities, né? São os senior livings, onde nós temos verdadeiros resorts, né? E é bem interessante que nesses ambientes podemos ter idosos de grau de dependência 1, que são os idosos independentes, idosos de grau de dependência 2, que têm algum tipo de dependência para se locomover, ou precisam ser lembrados para tomar o seu medicamento, ou precisa ter uma atenção maior na hora do banho, e idosos de grau 3, onde muitos deles já estão acamados e dependem 100%, né, ou quase 100% para se alimentar e para fazer todos os seus cuidados, né, das necessidades básicas, né? Tem idosos que estão sob cuidado domiciliar, com 2 ou 3 cuidadores. Só que esses 2 ou 3 cuidadores já estão trabalhando há tanto tempo com esse idoso, cuidando dele,
ou às vezes até são pessoas que não estão plenamente capacitadas, isso acaba sendo um problema. Esse cuidador passa o dia no seu WhatsApp, conversando com seu familiar, olhando o vídeo, e o que que a gente percebe? Idosos super acompanhados e super Solitários. solitários, né? Então Queria é falar. melhor estar numa instituição bem cuidado, né? Com outras pessoas, com atividades, do que É, estar sozinho em casa, sozinho, com um cuidador que não tenha a devida, muitas vezes, competência e, às vezes, paciência, né? numa situação como essa que eu estou falando, claro que eu não estou sentenciando, né, que todo idoso tem que ir para uma ELPI. Tem várias situações, tem várias questões familiares, Cuidador né? é dessa forma, Então não, em não é, absoluto. Mas não é tem um julgamento. casos em que a família necessita. E Sim, aquilo, às vezes, é penoso para ela. é Né? Eu, penoso. eu gostaria, assim, até de desmistificar isso, de tirar esse peso quando se faz necessária essa internação. Né? Se chama institucionalização, né? Nós temos, em, em geral, tá, filho, a filha tem uma sensação de culpa terrível. Nossa, eu não estou tendo capacidade de cuidar da minha mãe. Eu amo minha mãe, mas eu não tenho a competência para cuidar dela. Eu sou uma filha imprestável. As pessoas chegam a pensar desta forma, tá? O que é um equívoco. A gente não está preparado, a gente não está capacitado para enfrentar alguns graus de demência ou de dependência ou de perceber que aquele idoso não reconhece, não nos reconhece mais, por conta do seu grau, né, do Alzheimer. Então, uma ILPI pode ser nesse ponto de vista, uma situação, uma solução para tirar o peso também da família, porque um idoso demenciado, ele, como eu falei, ele muda toda a estrutura do lar. E um processo de Alzheimer pode durar de 2 anos até 9 anos, 10 anos às vezes. Ou seja, pode ser longo e pode ser muito difícil para toda a família. Isso desintegra casamentos, desintegra núcleos familiares, né? Faz os filhos saírem de casa antes. Ou seja, tem uma série de complexidades e que a gente costuma não falar, mas que elas precisam ser discutidas com tranquilidade e principalmente sem culpa. Quando a gente não tem capacidade, quando nós chegamos no nosso limite, a gente tem que pedir ajuda. Isso não é motivo de culpa ou de autopunição, né? E Certeza. acontecem coisas bem interessantes, Simone, em esses ambientes, essas operações de LPIs, tem terapeuta ocupacional, tem enfermeiro, tem estimulação social, tem convívio, tem novos desafios. Uma ILPI é feita para fazer o idoso ser desafiado fisicamente, e tem idosos que chegam demenciados, não reconhecendo seus familiares, mal-humorados, quietos, sem socializar, que na semana seguinte, quando o familiar vai visitar, ele enxerga outra pessoa lá, porque ela foi estimulada Simulado. cognitivamente, estimulada fisicamente, conversar com pessoas, ouvir música, dançar, atividades que acontecem lá dentro, lúdicas e sociais, que a pessoa estava afastada disso na sua casa, dentro daquele momento que eu falei, super Profissionais, né? acompanhada e super Profissionais. solitária. É, Martin, você é um querido ter aceito o nosso convite. Poderíamos ficar até amanhã, 7 da manhã aqui, teríamos assunto com certeza. Eu quero imensamente te agradecer. É uma alegria e honra te rever depois de tantos anos, né, Martin, que foi meu colega em Novo Hamburgo, na extinta Rádio Laser, né, do Beto Ode, nosso querido Beto Ode. E o Martin, que é publicitário, né, e especialista na economia prateada. Eu quero te agradecer imensamente e já te convidar de antemão para você vir a Floripa, ser nosso convidado para a gente falar sobre esse assunto e muito mais, aqui direto dos nossos estúdios da Voa Filmes, aqui na Ilha da Magia. Topas? já está aceito o convite. Meu sócio, inclusive, do outro livro, do Shopper 60 Mais, ele mora em Balneário Camboriú, ou seja, aí do ladinho. Então vai ser uma alegria se a gente falar mais sobre a economia prateada, aí sim, como entrar nesse mercado, como se comunicar, né, os assuntos que interessam e que eu
estão no foco do Éder. Então, quero agradecer a oportunidade de estar com vocês, parabenizar o Éder pela iniciativa, né, cumprindo, né, mantendo, né, a tradição da tua família em colocar a comunicação no centro dos negócios. Simone, parabéns, conduziste muito bem teu primeiro programa, né, e meu primeiro programa com vocês. Eu só quero desejar sucesso e vida longa aos 60 a mais. Maravilha, Márcio. Eu também te agradeço imensamente, né, essa oportunidade de estar com a gente. Eu sou um pouco mais ousado. Eu acho que nós podemos ter aí uma parceria ainda maior, tê-lo muitas e muitas vezes falando aqui com a gente, né? Porque tenho certeza que a nossa audiência vai ganhar muito, né, com todo esse teu conhecimento aí, que só essa gota que tu pôde trazer hoje já foi muito rico, então te agradeço imensamente. Quero deixar aberto, né, aqui a Voa Filmes. Ela é uma empresa que tem no seu DNA o network, o relacionamento. Então, o convite de vir a Florianópolis também, Marte, e também convidar a audiência para conhecer os nossos estúdios, né? Nós estamos aqui num estúdio de podcast, onde a gente tem um estúdio muito versátil. Então, aproveito para quem tem o desejo de também ser um podcaster, assim como a Simone, que venha para os nossos estúdios, né? Entre em contato com a gente tem solução. Eu costumo dizer que eu gosto de ser visto como um canivete suíço. Descasco laranjas ou aperto parafuso. Você que tem a vontade de vir para o mundo da comunicação, eu consigo te pegar pela mão e te levar para esse mundo que é um mundo maravilhoso, um mundo onde a gente consegue fazer conexões como a Simone. E, Simone, muito obrigado novamente por ter aceito esse desafio. Tenho certeza que a nossa caminhada ela é longa, é uma caminhada feita com os pilares da nossa empresa: o respeito, a honestidade e o carinho. Então, longeva e saudável. Muito bem-vinda ao Grupo Voa. Eu que agradeço, muito grata pela confiança, em primeiro lugar. É uma honra estar aqui com toda a nossa equipe. Nós temos aqui o Fernando e o Guilherme, estão na equipe técnica, que quero agradecer também, nossos colaboradores. Martin, sem palavras, estenda a sua família, que ainda não conheço, mas já estão convidados para virem também. Você falou, e agora eu sou obrigada, é feio falar de si, mas a minha feijoada é imbatível. Então estão todos convidados, vocês, seus familiares, seus filhos. Muito obrigada, é uma alegria imensa ter te reencontrado, uma pessoa do teu calibre, uma pessoa preparada, uma pessoa iluminada, um querido, educadíssimo, elegantíssimo, gentil. Muito obrigada. E você, com certeza, foi, assim, uma luxuosa presença no nosso primeiro episódio. Muito grata, Martin. Estarei acompanhando os demais episódios e curioso pelo que vem por aí. Então, parabéns para vocês e obrigado de novo. Obrigada, Martin. Obrigada, Éder, aos meninos. E obrigada a você, principalmente, que nos acompanhou aqui no nosso primeiro episódio. Fique conosco, porque nós vamos voltar todas as semanas com pessoas incríveis, com histórias emocionantes, para a gente aprender a como envelhecer bem e saudável. Um grande beijo para você e muito obrigada.